é tirar muito o corpo fora, né? Foi o que você falou, do não encontrou nenhum otário. Porque você que ele tá tirando o corpo fora de algo que você realmente tem a ver com a história. O Internacional não pagou o Flamengo, então não é questão ali. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês as informações que ocorreram hoje no Sport Center ESPN. Créditos na descrição. Se caso esteja gostando desse tipo de vídeo, vai deixando o like, ativando o sininho e se inscrevendo no canal para receber mais vídeos como esse. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O Sport Center está de volta com a novela Thiago Maia, que parece ter chegado ao fim. Na terça-feira, o Inter divulgou uma nota informando que a negociação não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube e criticou Santos e Flamengo, lamentando a condução do processo pelas partes envolvidas. Ainda segundo o Colorado, Thiago Maia vai realizar atividades específicas no centro de treinamentos para se condicionar e depois se juntar ao restante do elenco. Os times tentavam completar a transferência do jogador desde o final do ano passado, mas o desfecho não foi positivo porque o Peixe não conseguiu apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. Thiago Maia foi contratado por empréstimo junto ao Flamengo em março de 2024. Em julho, o Inter o contratou em definitivo. Apesar de o volante pertencer ao Colorado, a diretoria gaúcha ainda não pagou todas as parcelas por sua transferência ao Flamengo. Na negociação, o Santos quitaria a dívida diretamente com o rubro-negro, mas as condições não foram aceitas pelo time carioca. Bom, esse é o lado do Colorado, tá? Do Internacional. A gente acompanha agora o lado do Flamengo. O Pedro Henrique Storri está de volta. Pedro, como é que o Flamengo viu essa história toda, essa negociação que acabou não dando certo, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez um abraço a todos aí. O Flamengo estava acompanhando atentamente, até porque era parte envolvida nessa negociação do Thiago Maia, essa triangulação, né? Thiago Maia com o Flamengo, Santos, Internacional. E ontem, depois dessa nota aí que você, enfim, descreveu bem aí do Internacional, o Flamengo ficou bem satisfeito com a nota do Internacional, até, enfim, mandando uma letra, enfim, sobre o Flamengo e o Santos não terem colaborado para a negociação sair e tudo mais. E o Flamengo divulgou a própria nota, dando a sua versão sobre o que de fato teria acontecido, falando que o jogador foi negociado em março de 2024 e depois, aí é bom até citar textualmente, o Flamengo diz que até o momento o Sport Clube Internacional não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar os seus compromissos financeiros. Aí o Flamengo acrescenta que entrou com uma cobrança oficial na Comissão Nacional de Resolução de Disputas da CBF, não teve o retorno até agora e diante de tudo isso, o Flamengo adota a postura até este momento de que só vai aceitar negociações com clubes brasileiros com pagamentos à vista ou com garantias financeiras, que foi, segundo o Flamengo, que não aconteceu neste caso. Queria uma garantia que o Santos iria assumir essa dívida de 3,5 milhões de euros do Internacional referente ao Thiago Maia. Então, como o Santos não conseguiu cumprir essa garantia financeira, poderia ser ali em direitos de transmissão, enfim, cotas que o Santos teria a receber, teria que se acertar com a detentora dos direitos de transmissão. Como isso não foi cumprido, a negociação não saiu. Houve a crítica do Internacional, o Flamengo se defende e o Flamengo até cita o Cuiabá com o zagueiro Joaquim, enfim, outra negociação de outro clube nesse imbróglio todo aí. E aí, diante dessa situação, o Flamengo mantém o pé firme de que vai exigir sempre garantia financeira ou pagamento à vista. Lembrando que já houve o caso do Mateuzinho também, que aí foi outro problema. O Flamengo teve que mudar questões das garantias, aí, enfim, conseguir uma garantia que fosse, que lhe agradasse. E teve o caso do Hugo também, lembra? Todo aquele imbróglio. Garantias financeiras também, multas, enfim. Então o Flamengo adotou, principalmente agora, uma postura mais rígida sob o comando do Luiz Eduardo Batista, o BAP, o novo presidente desde janeiro deste ano. Obrigado, viu, Pedro? Tá certíssimo, né? Os times querem tirar jogador do Flamengo e não querem pagar o Flamengo? Não é uma exigência simples, tá? Me comprova que você vai pagar. Razões alheias.
E aí o Internacional, ele usou o jogador, Sim. ele não pagou o Flamengo, ainda queria negociar com o Santos, que o Santos assumisse a dívida e ainda pagasse mais pro Inter. Sim. Quer dizer, usou, não pagou e ainda ia sair no lucro. É isso. É a do Thiago Maia, porque ele vai ficar no Colorado. Saiu malandro na rua, mas não encontrou nenhum otário. Aí não teve negócio. Na terça-feira, o Inter divulgou uma nota informando que a negociação não foi concretizada por razões alheias aos compromissos assumidos pelo clube e criticou Santos e Flamengo, lamentando a condução do processo pelas partes envolvidas. Ainda segundo o Colorado, Thiago Maia vai realizar atividades específicas no centro de treinamentos para se condicionar e depois se juntar ao restante do elenco. Os times tentavam completar a transferência do jogador desde o final do ano passado, mas o desfecho não foi positivo porque o Peixe não conseguiu apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. Thiago Maia foi contratado por empréstimo junto ao Flamengo em março de 2024. Em julho, o Inter o contratou em definitivo. Apesar de o volante pertencer ao Colorado, a diretoria gaúcha ainda não pagou todas as parcelas por sua transferência ao Flamengo. Na negociação, o Santos quitaria a dívida diretamente com o rubro-negro, mas as condições não foram aceitas pelo time carioca. O Flamengo, não é, Jailson? Ele tem exigido a questão das garantias porque, de fato, né, o Pedro citou pra gente, contou casos de clubes, né, recentes. Teve agora, só recente, foi o Mateuzinho, teve o Hugo também, os dois com o Corinthians, e agora essa questão do Thiago Maia. Quer dizer, se tem alguém que não está errado nessa história, é o Flamengo. O lance lá da nota oficial do Inter do razões alheias, aí é tirar muito o corpo fora, né? Foi o que você falou, do não encontrou nenhum otário. Porque você que ele tá tirando o corpo fora de algo que você realmente tem a ver com a história. O Internacional tem não pagou o Flamengo, então não é questão alheia. É questão de que o Inter tá bem inserido na negociação e não pagou uma outra negociação ao Flamengo. Sim. Não é questão alheia. Não é assim. E o Flamengo tá fazendo a parte dele. Olha, já sofri alguns traumas de relação de pagamento que não foram feitas e agora eu tô querendo uma garantia. Você vai me apresentar a garantia? Não. Vai me pagar? Você vai pagar? Isso? Não, então o jogador continua no Inter. Eu acho que um grande exemplo recente é a situação do Cuiabá, né? Isso. O Cuiabá caiu para a segunda divisão. E aí? Como é que faz? Você deixa de ter jogadores competitivos ao seu lado, o seu time. Foram para outros clubes? Foram para outros times, os outros times ficaram e você caiu. Mas aí tem Aí, assim, não pode ser assim, né? Como não tem uma liga para punir, e tem no mínimo regulamentar isso. Regulamentar. No mínimo, né, isso é questão da CBF. Assim, não tem jeito, Bruno. Você tem que recorrer. Você vai direto à FIFA. A FIFA, eu acho que é válido. Tem que ir à FIFA. Tem que buscar os seus direitos e buscar especialmente que as coisas não fiquem sem uma punição, sem a responsabilidade de pagar o que você falou que é pagar. Mas antes da FIFA tem aqui, né, gente? Assim, a CBF não pode permitir. E a gente trabalha aqui com futebol internacional na ESPN, em La Liga, na Premier League, tudo. Assim, tá bom, você vai comprar, tem que ter uma garantia. Você tem que mostrar a sua saúde financeira. Na Premier League, são 3 anos de observação. Se o seu clube deve mais de 105 milhões, ele pode se endividar. Não tem problema, ele pode se endividar. Ele não pode se endividar a ponto de ele não conseguir pagar. Senão, ele vai à administração. Sabe o que significa a administração? O seu presidente, seu diretor, tal, sai. Mas a gaveta aqui, deixa a gaveta. O que tiver aí, tem foto do meu filho, deixa ela aí, quietinho. E aí vai chegar uma administração superior que não tem nada a ver com o clube, não torce pro clube, não tá nem aí. Tá devendo aqui 100 milhões. Quem que é jogador aqui? Vou vender. Isso. E aquele outro? Vamos vender. Não, mas essa é uma promessa da base. Não sei o que, não interessa. Não tô nem aí. Eu tenho que pagar as dívidas. Boa. Vai chegar alguém para equilibrar. E não é 1 ou 2 clubes. O Crystal Palace,
Ele foi resgatado na hora H. Ele estava indo assim. E aí, na hora que ele estava indo para a falência mesmo, os caras chegaram lá. Crystal Palace, do? Crystal Palace. Do Texas. Foi antes do Texas. Foi antes. É. Bem lembrado. Steve Parrish. Bom, Boto, vamos lá com Pedro Henrique Torre, porque o dirigente rubro-negro deu entrevista, né? Falando sobre a relação que ele tem com o Flamengo e até uma comparação dos times da Europa com os times brasileiros, né? Então a gente vai ver o que ele falou lá no Record e lá de Portugal, não é, Pedro? E como ele apresentou, então, o Flamengo lá para os europeus. Pedro Henrique, você está ouvindo a gente? Conta pra gente como é que foi, então, essa repercussão e o que falou o Boto lá em Portugal, Pedro. Tudo bem, Bruno? Agora sim, ouvindo bem, problemas tecnológicos aqui, mas tudo ok. Pois é, o Boto deu uma entrevista lá para a imprensa portuguesa, falando um pouquinho sobre como está observando esse início de trabalho dele, futebol brasileiro, enfim, ainda fazendo aquela análise, como está vendo essa aproximação. A gente tem as telas aí do Boto falando sobre isso, aí ele falou sobre, enfim, como os brasileiros que lutam pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, como eles têm um nível estrutural e econômico próximo aos grandes clubes europeus. Foi isso que o diretor técnico do Flamengo tem ficado impressionado até com o que tem visto, com a estrutura, enfim, até do Flamengo e o nível também dos clubes táticos até que ele tem observado. Ele falou que sempre acompanha o futebol brasileiro, sempre acompanhou, mas agora vendo de mais perto assim dá para ter uma noção melhor de tudo isso. Ele falou que os clubes brasileiros estão mais próximos dos melhores da Europa do que há 10 anos e o Flamengo, pela dimensão que tem, pela torcida que tem, a exigência é ganhar todas as competições que disputa. Então, enchendo um pouquinho a bola, né, do trabalho dele, do clube dele atualmente, o José Boto, fazendo o cartaz, como a gente diz, do Flamengo no futebol europeu. E, enfim, aos poucos ele tem os contatos lá, tem até uma possibilidade essa semana aí, deve ter até possivelmente hoje um encontro aí com o pessoal do Jorginho para tentar arrematar mais essa contratação, quem sabe no meio a janela do meio do ano para o Mundial. Então está sempre com os contatos europeus que ele tem, o Boto, para, enfim, levar esse nome do Flamengo. Vai ser uma peça importante na divulgação até nos contatos para o Mundial de Clubes que tem no meio do ano. Sim, aí no comando do futebol rubro-negro. Valeu, viu, Pedro? Obrigado. Boa sequência de trabalho aí para você também, tá bom? Beleza, valeu, Bruno. Um abraço a todos aí. Boa. Então é isso, pessoal. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!